Boa noite. Boa noite. Resolvemos trazer o tema inerente ao mês de outubro, né? Que é um tema que tem até uma campanha na prevenção do câncer. E a gente poderia dizer que a temática é o câncer na visão espírita, porque nós estamos numa casa espírita. Mas eu coloquei aquela pergunta para que o câncer, pois, se alguém não sabe, eu tive câncer de mama em 2018. E certa noite, ao dormir o corpo físico, logicamente que o espírito se desprende. E eu me vi num ônibus lotado de pacientes com câncer. E uma moça, ela chorava muito, revoltada, e falava, porque eu. E eu cheguei perto dela, abracei ela. Eu falei, irmã, vamos perguntar assim, para quê? Para que veio isso, né, na minha existência? Então, para que o câncer? Como nós iniciamos aqui a leitura, o capítulo, a gente sempre vai fazer uma correlação com o Evangelho segundo o Espiritismo, com a doutrina espírita. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ela leu aqui no capítulo 28, que é o último das coletâneas de prece, a origem espiritual das doenças. As doenças fazem parte das provas e vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza imaterial e à inferioridade do mundo em que habitamos. Então, o câncer é uma das mais intrigantes patologias que ameaçam a vida e a felicidade humana na Terra. Provocam deformidades indescritíveis, desarmoniza a anatomia, às vezes muito bem estabelecida, uma pessoa muito bonita. Vamos pegar um exemplo? Nós somos lá do Rio Grande do Sul e de vez em quando a gente viaja. E de repente você encontra um amigo de 30 anos atrás, né? Você tem aquela imagem jovem, bonito, e agora está ali, carcomido pelo câncer. Então ele vai devorando destinos. Essa estranha doença, ela não pode até então ser devidamente controlada e compreendida pelo homem. Olha as estatísticas, né, do Instituto. Estima que 704 mil novos casos de câncer nós teremos entre 23 e 25. Então, a incidência do câncer cada vez mais aumentando. Logicamente que os mais frequentes é a próstata no homem e o mama na mulher. A minha irmã, as duas também tiveram, uma na mama e a outra faleceu agora em junho com câncer de pulmão. Então, o que é o câncer? A ciência ela vai buscando desvendar a origem, a fisiopatologia. Para quê? Para estabelecer métodos terapêuticos eficazes no combate da prevenção, procurando o quê? O cerne na matéria, as razões últimas do seu desenvolvimento. Então, a gente pega aqui uma célula cancerígena, né, que avança para o tecido, uma célula normal, e aqui uma célula cancerosa. Ela vai se infiltrando nos tecidos e depois vai para os órgãos. Câncer é o nome dado ao conjunto de mais de 100 doenças, que tem como o quê? O crescimento. A gente fala até que a célula ficou maluca, né? É o crescimento desordenado das células que vai invadindo, como nós vimos antes, os tecidos e os órgãos. Vão se dividindo rapidamente essas células e tendem muitas vezes, dependendo, né, do diagnóstico do tipo, a serem bem agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores malignos que podem espalhar-se para outras regiões. E um tempo atrás, não sei se vocês conhecem aquela cantora espírita, a Paula Zampi, ela é de São Paulo. Ela esteve aqui conosco, aí a gente conheceu, estabelece uma amizade, como é gostoso, né? Vocês vão receber a Deus aqui, que eu estou sabendo, em novembro. Nós vamos receber a Elizabeth Lacerda, já estão convidados, aqui uma semaninha antes. E a gente vai formando esses laços de amizade. E a Paula, na segunda vez que ela veio para a apresentação, ela também tinha passado por um processo igual ao meu. E ela perguntou, Doroteia, o que você sentiu quando recebeu o diagnóstico? Eu falei, um soco no estômago. Porque você vai no médico e sempre dá bifinho no ponto, né? Você tem que dar de 1 a 10, dá 5, 4, dá 6, e de repente você tem um diagnóstico
desses? Logicamente que nós espíritas dá aquele pedido, aqueles 20 minutos, mas aí a gente chega em casa e vai abrir o Evangelho. Mas geralmente nos pacientes em geral é a negação. Não, esse doutor deve ter errado, esse diagnóstico deve ter vindo, bateu o diagnóstico na minha casa, mas era para o vizinho. Raiva, barganha, o paciente fica mais caridoso naquele período, né? Ou então até depressão, para depois só lá no último estágio vir a aceitação. Então, como entender na visão espírita? Será que é possível minimizar o sofrimento? Sim. Tem-se a impressão que as religiões ditas formais, as grandes religiões aí fora, oficiais, não se manifestam. Talvez elas entendam que isso esteja somente, aí, essa dramática enfermidade, a cargo da ciência, que não diga respeito ao Criador, tratando aí como um acidente da matéria. Mas a doutrina espírita estabelece outras explicações, todas pautadas num campo sutil do espírito e no desvio do comportamento moral, como veremos hoje. Será que o câncer é uma doença moderna? A gente pensa, fruto da nossa alimentação, do estresse hoje em dia, da correria, né? Mas ao contrário do que muitos pensam, o câncer não é uma doença moderna. A sua incidência ela sempre foi significativa na nossa espécie, assim como na natureza. Como hoje na vida humana ela está sendo prolongada porque o diagnóstico é mais rápido, né? Como foi no meu caso, para vocês terem uma ideia, nem pelo toque que é orientado, que as campanhas trazem muito isso, que é muito importante, não foi possível sentir o carocinho, tão pequenininho que era, e nem pela ultrassom, só pela mamografia que foi captada. Então, avançou-se tecnologicamente, né? Então, além desses diagnósticos muito mais precisos, hoje em dia se propicia o quê? A identificação real da patologia que acometem os seres humanos. Por isso, a ocorrência do câncer encontra-se aí também em franco aumento. Por que aumenta as estatísticas? Porque se descobre mais cedo. Mas o câncer, através dos tempos, está um pouco escuro ali. Na antiguidade, o caso mais famoso é descrito por Heródoto. Isso aí vamos pegar em 485, 420 a.C. Retrata esse historiador grego o drama, o câncer vivido pela rainha Atosa, esposa de Dario. Então, Atosa ela estava com 40 anos quando ela apresentou uma massa tumoral na mama. Foi tratada sem sucesso, porque o que eles fizeram? Não sabiam o que fazer, os médicos não estavam dando conta, chamaram um escravo, e esse escravo, Demóstenes, ele extirpou a mama da doente e precipitou a sua morte. Esse papiro aqui, olha só, em 1862, lá em Luxor, no Egito, foi descoberto um papiro datado do século VII a.C., contendo a transcrição de 48 casos da doença, e sendo que o 45º é um câncer de mama. Como que eles descrevem ali nesse papiro já como uma massa dura, fria e saliente no seio de uma mulher, acompanhado por inchaços. Então comparam aí o tumor a uma fruta lá da época, mas isso não é importante. Importante é a finalização desse documento, desse papiro, que diz o seguinte no texto: considera que não existe terapia. O arqueólogo Louis Leakey, olha só, um arqueólogo moderno, mas ele descobriu na África uma arcada de hominídeo de 2 milhões de anos, com a mandíbula tomada por uma massa cancerígena. Então a gente percebe que a doença é bem antiga. Todas essas descobertas vão nos atestando que estamos diante de uma enfermidade antiguíssima, que vem acompanhando e que vem torturando o espírito em evolução desde prísicas eras, expressando-se lá nos mais primitivos reinos de sua manifestação. Então, desde essa época aí que a gente caçava pequenos animais, né, e fazíamos os utensílios de pedra,
De onde vem esse nome, afinal de contas? Hipócrates, por volta de 400 a.C., denominou câncer, porque, olha só, cresciam umas veias que irradiavam a partir de alguns tumores, por exemplo, na mama, e semelha-se a pernas de um caranguejo. E aí deu o nome de carcinoma, palavra grega, que significa caranguejo. É a mesma associação que chegou ao latim. Então nós já vimos, e não vamos nos deter muito como que surge, né? Ali a célula normal, ali a célula cancerígena, que entra nas suas fases aí de multiplicação, de promoção, invadindo e chegando aos órgãos. De forma intrigante, sem que se conheça exatamente o motivo, as células cancerosas são dotadas de uma refinada sabedoria, que as leva a sobreviver, mesmo em ambientes muito diferentes daquelas que elas foram geradas. Criam resistência ao ataque das células sadias, porque o nosso próprio organismo, muitas doenças, ele mesmo combate ali, né? Medicamentos, muitas vezes, que são aí produzidos para combatê-los, podem se espalhar então para o organismo, invadindo qualquer sítio, e parece que escolhe um lugar para se desenvolver que fica mais à vontade. E aí muitos tumores terminam por se assentar no sistema nervoso central e protegido por uma camada, uma barreira hematoencefálica, onde dificilmente consegue chegar aí o nosso sistema imunológico e os quimioterápicos. Então, eles cuidam, olha a sabedoria. As células, agora nós estamos falando das cancerígenas, de gerar uma vasta rede de vasos sanguíneos. Não são bobos não, eles vão cuidar do quê? Da sua alimentação, da sua nutrição, numa angiogênese tumoral. Então, é um sábio mecanismo genético, denominado ampliação, vai se multiplicando a ação dos oncogênios, propiciando os tumores das mais diversas agressividades, tornando-se praticamente imbatíveis pelo organismo, resistente às drogas antineoplásicas. Então, o que a gente vê? Quando a gente fala que a célula fica maluca, né, que começa a se reproduzir, nessa aparente desordem do câncer, há princípios organizacionais e um claro objetivo a ser cumprido. E essas origens desafiam a compreensão humana. E esses fatos levam muitos pesquisadores a suspeitar da existência de uma hierarquia mais profunda e superior produzindo câncer, da qual deriva aí a bem conectada sequência mutacional que orienta a sua formação. Então, a gente se pergunta hoje se a batalha contra o câncer, ela deve seguir esse caminho tecnológico, penetrando cada vez mais nos mecanismos genéticos da enfermidade. Não estaríamos, é uma pergunta, não estaríamos combatendo mais que as consequências e não as verdadeiras causas dos tumores? Não vale questionar a existência de um comando central que tanto criaria como manteria o funcionamento normal do nosso código genomêmico? Nesse caso, a doença poderia ter a sua origem nessa direção superior, que uma vez adulterada induziria o sequenciamento lógico que a gente observa nessa mutação dos tumores? E aí entra o que a gente tem como crença firme, que o acaso não existe. O nosso universo está sob o domínio absoluto de uma inteligência superior, que criou e que orienta a condução de todos os íntimos processos. De acordo aí com os espíritas e os espiritualistas, não se concebe em hipótese nenhuma a existência do acaso. Nada acontece fora do controle divino. Nada escapa
do controle divino. Então, afinal de contas, nós estamos numa casa espírita para saber o que diz a ciência espírita. E a ciência espírita sempre vai nos falar que a nossa organização física é uma entidade orientada por quem? Pela consciência, que é o nosso ser eterno, através do segundo corpo, que é o corpo espiritual, que Paulo de Tarso chama corpo espiritual, chamamos perispírito, estruturado numa substância não física ainda incompreendida pela ciência humana. E esse organismo sutil será o responsável não só pela orientação das nossas células, promovendo as diferentes... como que uma célula vai saber que ela é digestiva, a outra que ela é salivar? Então, as diferenciações aos trabalhos específicos de cada célula. Então, pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade, esse perispírito é chamado de MOB, Modelo Organizador Biológico. É outro nome, mas é tudo a mesma coisa. Se a gente entrar aí na ciência, por exemplo, Sheldrake vai falar desse campo, só que ele vai chamar de campo biomórfico. O perispírito da ciência espírita. E esse corpo etéreo, ele não é só um vapor, né? Ele guia a anatomia e a fisiologia celular. Olha a importância que há muitos anos atrás, lá no nosso lar, nós estávamos na parte doutrinária, eu não sei se o Cláudio vai lembrar, porque acho que é até antes da época dele, nós fizemos o curso ED, depois extensão. Continuamos a estudar o perispírito, porque ele tem que ser estudado. E aí teve vários convidados, né, um falando sobre perispírito e reencarnação, perispírito e desencarnação, perispírito e doença, assim por diante. O perispírito tem que ser estudado, porque se ele está atrás de toda a anatomia e fisiologia do corpo físico, desde lá da intrincada embriogênese, desde o seio uterino até as interações específicas celulares, nós vamos encontrar essa organização. Então não tem como fugir. O espírito, para se ligar ao corpo físico, precisa de um elo de ligação, que é o perispírito. Todas as experiências do espírito, todas estão registradas no perispírito, sejam elas equilibrantes ou não. Então, em Missionários da Luz, olha, quando se dizia já anos atrás que Chico seria estudado nas universidades, olha só, o que já se dizia lá na década de 40. Nos é dito que o perispírito não é essa vaga neblina, como eu disse antes, mas é uma organização viva e que vai amoldar as células materiais. O perispírito recebe influências, porque às vezes a gente entra no local e fala, estou me sentindo bem. Mas ele, boas ou más, né? Ou chega na casa espírita e sente-se bem. Das nossas ações e dos nossos pensamentos. Forma, disposição, ritmo de crescimento e a laboriosa e organizada tessitura celular empreendida aí são funções orientadas com sabedoria por esse campo espiritual, sob a regência de quem? Do Espírito imortal. Então nós sabemos agora da existência de um controle diretor, o Espírito. É o seu sutil campo de ação, aonde? No perispírito. Então até chegar na matéria, o Espírito dá uma ordem, passa para o perispírito e passa para o corpo físico. E aí a gente vai entendendo essas modificações, esse ordenamento central. Olha só, que pode promover rotura, corte no tecido biomagnético sustentador das formas biológicas, a refletir-se na conformação do trabalho e na vida celular. Conforme a ordem do nosso espírito, nós podemos promover essa ruptura. Será que então a gente pode dizer que o câncer é uma doença de origem espiritual? De uma certa forma nós podemos dizer que sim.
existem fatores associados à origem espiritual, os fatores materiais. Por exemplo, logicamente, tem aí, vai entrar naquela outra palestra, né, que foi feita, as causas atuais e as causas passadas. Na causa atual, é lógico, se eu fumo, câncer de pulmão. Ou exagero aí na alimentação, posso desenvolver aí um câncer de estômago, por exemplo, intestino. O estresse dessa vida, né? Gorduras saturadas, igual lá no Rio Grande, a gente gosta, né? Churrasco meio gordo. A gente vai desenvolvendo isso, os excessos, o álcool. Então, uma série de fatores que a gente vai predispondo o organismo a essa doença chamada câncer. O câncer, é uma outra pergunta, seria o resultado de um comportamento desajustado em existências anteriores? Nem sempre. A causa pode estar, como acabamos de falar aqui, nessa existência. As estatísticas demonstram grande casos de câncer no pulmão em pessoas que fumam. Então, a gente sabe que tem elementos cancerígenos no cigarro, né? E ainda tem até uma frase assim: hoje você me acende, amanhã eu apagarei. Mas, de certa forma, a gente pode dizer que é sempre espiritual. Por quê? Porque nós vimos que o espírito lá é o diretor. Não é espiritual no sentido de um outro espírito causar isso, o nosso próprio espírito. Ele é educado, é maduro, e quando ele está na matéria, não vai então usar drogas, álcool, excesso de alimentação, né? Então ele vai ser equilibrado, vai ter uma vida mais ou menos equilibrada, para não lesionar o organismo biológico. Logicamente que as campanhas, a medicina e o setor da ciência nos fala aí de uma vida equilibrada em vários pontos, no exercício físico, no sono, na alimentação, para bloquear. Mas como que nós aqui, numa rápida análise, poderíamos então ver uma pessoa que chega com um atendimento fraterno até na casa espírita e fala: mas eu nunca fumei, mas eu durmo 8 horas por dia, vou na academia, né? Tem uns que são veganos, tem outros que são vegetarianos, ou levam uma mesma alimentação equilibrada. Um dos amigos e parceiros de negócio mais próximo, falecido cofundador da Apple, Steve Jobs, disse que o excesso de autoconfiança do empresário levou a rejeitar o aconselhamento médico, adiou o tratamento do câncer e, por fim, tirou sua vida. Então, quando a gente está numa casa espírita, em que tanto essa que recebe o Manolo, como a nossa lá, e que a gente deve sim buscar o tratamento espiritual, a fluidoterapia, a gente não pode deixar de lado o tratamento convencional, que é o médico. E nunca pensar que a gente está indo atrás de uma alternativa. Tratamento espiritual não é alternativa, é complemento. A gente trata o corpo físico com o médico e o corpo espiritual na casa espírita. Então, não recusar o tratamento convencional, como nós vimos aqui no exemplo, né? Mas vamos mais a fundo um pouquinho. A questão psicológica, ela é muito forte. Alguns estudos apontam que aquelas criaturas que estão muito apegadas à mágoa, vamos fazer uma associação, água. 70% do nosso corpo é água. Se você carrega a mágoa, você está carregando a má água, você suja a água, o corpo biológico, né? E muitas vezes vem a doença. Então, por trás de tudo, sempre está em comando quem? O espírito. A doença é o resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional que quem aciona a chave? O espírito. Então, o ódio, que é tão falado aqui, tenho certeza, nas quartas-feiras, né? A palestra de perdão, falando de amor, de reconciliação, evangelho do Cristo. O ódio, o rancor, a mágoa, a ira são tóxicos, fulminantes no oxigênio da saúde mental e física, vão consumindo energia de que tipo de vida? Energia vital.
e vão abrindo aqueles espaços intracelulares para distonia, para o desequilíbrio, para a disfunção e para a instalação de doenças. São como se fossem agentes poluidores, responsáveis por distúrbios emocionais, geradores de perturbação dos aparelhos respiratório, digestivo, circulatório, pelos cânceres físicos, muitas vezes as matrizes das desordens mentais e sociais que abalam a vida. Então nós vamos recorrer a Divaldo Franco, Joana de Ângeles. Quando a mente, ainda bem que não é para nós, né, elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, Joana diz que são como dardos reagentes que são disparados e desatrelam as células dos seus automatismos. Gente, já falei uma vez aqui, mas tem gente nova. Nós demoramos milhares de anos para ficar piscando sem pensar. Quer dizer, tudo a gente foi evoluindo, não é mais, agora é instintivo, né? Quando a gente viu ali que há rupturas da célula, como que a gente consegue fazer isso? Quando a mente elabora esses conflitos, diz Joana. Desatrelam a célula dos seus automatismos, degeneram, dando origem a tumores de vários tipos, especialmente os cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agride. O desamor pessoal, os complexos de inferioridade, as mágoas sustentadas que a gente vai se achando de coitadinho, se fazendo de vítima pela autopiedade, as contrariedades que resultam dos temperamentos fortes, de constantes atritos com o organismo, resultam no câncer, né? Principalmente na mulher, nas mamas e de próstata. Outros sintomas que a gente tem, né? Quando a gente passa um nervoso, acelera o coração, olha o estômago, e a gente até fala, né? Acho que desligou. Será? Ligou. A gente até fala, né? Tô com dor de estômago de nervoso. Então, o câncer é ou não é uma enfermidade kármica? A experiência diz que sim. Nós estamos submetidos a um mecanismo de lei de causa e efeito, que nos premia com a saúde ou, não é castigar, né? Nos corrige com a doença, de acordo com as nossas ações. Então, a cada reencarnação, ao nascer, nós trazemos os efeitos das energias nocivas, presente aonde? No nosso corpo espiritual. E que podem se agravar dependendo das nossas atitudes aqui e agora, dos abusos, dos vícios, enfim. A perturbação da harmonia acontece no nível da consciência, que é a parte espiritual do ser e reflete no perispírito no corpo físico. Então, as energias que provocam as doenças espirituais se mantêm no corpo espiritual do enfermo enquanto não forem drenadas. Ele deu um resumo aqui na prece. Olha como os mentores intuíram ele. Ele falou até de aspirar, né? Ó, enquanto não for, acho que ele leu ou assistiu essa palestra. Enquanto não for drenado. Então, continua ali. O neurocientista Sérgio Felipe, lá da USP, antigamente ele aparecia até no Fantástico, hoje em dia mudou muito os programas, né? Mas, nos estudos da glândula pineal, ele diz o seguinte, Sérgio Felipe, que ela é uma potente antena que emite e que recebe as ondas mentais. E qual que é a função dela? Porque quem pensa não é o cérebro, quem pensa? O espírito. E como que aquele pensamento chega no corpo físico, no cérebro físico? Então ele vai explicar. É a glândula pineal que decodifica os pensamentos, transformando em quê? Não ouvimos aí agora a física quântica falando, o espiritismo já fala, né? Tudo é energia. Transformando em energia, que geram reações de que tipo? Neuroquímicas no organismo. Olha que interessante, mais uma vez, tipo, década de 40, no livro Missionários da Luz. E é interessante, porque quando eu comecei na doutrina a fazer o atendimento fraterno,
Eu fiz um atendimento com uma pessoa que estava com diagnóstico de câncer e, dado algumas perguntas da pessoa, fui conversar com uma pessoa mais experiente. Eu estava no princípio também, né? Falei, olha, será que eu conduzi da maneira certa? É um caso delicado. Ela falou, diga para essa pessoa conversar com as células. Eu achei aquilo, vou conversar para vocês, meio estranho. Vai ver se em 2018 eu não estava conversando com as minhas células. Saudável, sou saudável, sou saudável. E olha aqui, ó, André Luiz, que fora médico na Terra, né? A mente humana se originam forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas quando está perturbado o pensamento, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. Então, a doutrina espírita, racionalmente, ela estuda, ela analisa o câncer embasada nessa vasta literatura mediúnica. Ela sintetiza e ela vai revelando que os delicados tecidos do corpo espiritual presente nos seres humanos são altamente suscetíveis à prática da maldade. Consequentemente, a gente pensa, não, mas eu não sou maldoso, eu sou bonzinho, né? Mas olha só, a ambição, a arrogância, a prepotência, a agressividade, a hostilidade, a violência. Quanta violência contra os seres humanos, até contra os animais, né? Crueldade desferida contra os outros voltos pela lei de ação e reação contra os próprios autores, ocasionando perturbações nos tecidos físico-psicossomáticos, que é o nosso veículo de expressão, determinando os campos de novo, ruptura daquela harmonia celular. Desarticula o trabalho, olha, a gente consegue bagunçar o coreto, né? Desarticula o trabalho das células nesse ou naquele tecido. E aí começam a se impor unidades mórbidas, quais a do câncer. Isso é asseverado por André Luiz em outro livro, Evolução em Dois Mundos. Olha aqui, alguns tumores, a proveniência da toxicidade fluídica que circula no nosso corpo espiritual, que foi acumulado por desatinos mentais e emotivos ocorridos em várias encarnações. Aí volta a pergunta, e perguntaram para o Divaldo. Divaldo responde, volume 2. Todos os tipos de câncer são adquiridos ou existem casos de origem kármica? Porque a gente continua com dúvida. Quanto mais a gente estuda, mais dúvida a gente tem. E aí ele diz, desde que não se trate do tabagismo, da droga, do álcool, do sexo desvairado, o câncer é uma provação que trazemos escrita no perispírito e que resgatamos, como foi dito aqui na leitura e na prece. Com certeza, nós continuaremos a carregar o pesado fardo de oncos até o dia em que nós compreendermos que a doença está consolidada como uma perturbação da própria natureza humana e da vida terrena, e nos dispormos a modificar, mas não é uma modificação simples, superficial, modificar radicalmente as reais e mais profundas causas que desencadeiam desejável ocorrência do carquinus em nossas vidas. Então, a palavra é oncologia, né? Oncos, volume, logia, estudo. Sendo o universo sábio, há um intuito nisso, de quê? De reparação energética. Isso que está na raiz da patogênese metafísica do câncer, metafísica, fora do corpo físico, fora desse nosso alcance material. Sendo assim, nada mais legítimo no processo de cura do espírito imortal, ainda que desencadeie a completa desorganização física e que possa sim levar ao desenlace do inferno. Porque eu também tive atendimento há anos depois desse fato que eu contei para vocês,
lá na fluidoterapia, chegou um paciente em estado terminal, já tinha dado o diagnóstico, e o que você vai dizer para ele no atendimento fraterno? Que ele vai se curar com a fluidoterapia? Nós não podemos dizer isso. Mas nós podemos e devemos dizer o seguinte, que mesmo que leve ao desenlace a um ganho espiritual, porque vai promover aquela lesão que ele fez no perispírito, não sabemos há quanto tempo. Quando falamos aqui do incêndio, né, lá do circo, aquelas pessoas estavam resgatando coisas do ano 700, então às vezes a gente não pode olhar e falar assim, foi na última encarnação. A gente vai carregando essas marcas. Promove um ganho espiritual, finalmente vai recompor a lesão do perispírito. E aí a gente vai dizer, e o tratamento para que serve? Para dar força? Para dar ânimo para a pessoa desencarnar equilibrada. As inúmeras experiências vivenciadas pelo Espírito, então, são captadas e arquivadas no perispírito. Olha o nosso amigo ali que falou que termo que ele usou, né? Ele usou um termo de sugar. A gente vai adquirindo como? Descarga no corpo físico do nosso deletério durante a nossa trajetória carnal. Aqui é uma mágoa. Aqui, nossa, não segurei, eu tive que esbofetear o ciclano, né? Aqui, o cigarro, e aí vai indo, né? Vamos sujando tudo. Então, o corpo funciona como um mata-borrão. Nós vamos formando essas manchinhas. E aí a gente reencarna finalmente para quê? Para que a gente possa drenar, como ele falou, né? Obrigado por quem fez a prece aí, que fez uma introdução para que a gente entendesse, porque é um conteúdo científico, não é muito fácil, mas a gente vai compreendendo com a magna doutrina espírita. Então, o câncer tem por finalidade o fim de uma trajetória de antagonismo, de desvios desvairados da personalidade. Funciona como uma trava que põe limite às ações do portador. Ele só será erradicado se o portador sublimar seus efeitos, assimilar os propósitos. Lembra? Para que o câncer? Não por quê. Desconfigurando assim a consequência funesta do seu ideal. A pessoa que sofre bastante, vítima de um câncer, resgatou todos os seus hábitos, então habitua com uma vida futura, feliz na espiritualidade? Sim ou não? A doença, ela elimina sombras do passado, mas ela não ilumina o futuro. Vai depender das nossas ações. Acho que ele está falando não. Das nossas ações. Da maneira como nós enfrentamos não só o câncer, os desafios existenciais. Quando o nosso comportamento diante da dor não oprime aqueles que nos rodeiam, estamos nos redimindo, habilitando a um futuro glorioso. Mas se o paciente, diante de um câncer, suas dores agora implicam em sofrimento para toda a família inteira adoece, porque não há a aceitação, fica às vezes inconformado, fica agressivo, aí não sublima, como diz aqui outro médium, Raul Teixeira. A dor, a luta, o resgate, o acerto de contas nos impõe aprendizados. Muitos entram no caminho da expiação e não conseguem expiar. Não é o fato de estar sofrendo que diz se nós resgatamos ou não. O que diz Raul Teixeira é a forma, o modo como estamos sofrendo. Há criaturas que se revoltam contra o médico, contra Deus, contra a família, contra a vida. Essa pessoa não dará conta do processo expiatório. Então, a Kardec muito sabiamente, bem e mal sofrer, né? Este outro livro, A Transição Planetária, é o que nós estamos vivenciando, né? Depois vieram outros, esse foi o primeiro. Olha só, Divaldo Franco, outro espírito agora, aqui, Filomeno e Miranda. Antes de chegar esse momento da transição, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção,
atingirão níveis jamais pensados, jogando-nos no fundo do poço, e as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares, o que mais a gente tem hoje, né? Depressão, ansiedade, cardiopatias e os cânceres. Os vícios, os desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio. Desde tempos imemoriais, né, a medicina melhor sempre foi a preventiva. Então, o grande alquimista Paracelso: não se deve tratar a doença, se tratará saúde. A cura efetua-se pela própria precipitação do fenômeno no corpo físico. Não adianta, como nós vimos aquelas manchinhas, aí vai chegar uma hora que nós vamos ter que fazer essa limpeza. E é uma drenagem que a gente chama mórbida. Contudo, esse real processo de cura passa a incorporar agora elementos de ordem moral e comportamental, que vão interferir na gênese de novos tumores, como também na real solução da lesão, disse André Luiz. Quando o doente adota um comportamento favorável a si, sem revolta, sem queixume, com resignação, como também foi dito aqui, as forças físicas encontram sólido apoio nas irradiações da solidariedade entre as células agora, e de reconhecimento, conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas que ainda respondem à influência organizadora dos tecidos que estão ali próximos. E o Chico que dizia: a doença é uma espécie de esquadro de nossas imperfeições. Inconscientemente o espírito quer jogar para fora, ele quer se livrar daquilo que está estranho no seu psiquismo. Na realidade, toda doença no corpo é processo de cura para a alma. Então o karma ele vai se desenlaçando com a certeza absoluta do potencial do que se tem de mudança, somada à certeza de que é preciso colocar a vida no curso novamente. Desesperar vai trazer outros problemas. Então, o que significa a cura do câncer? Mudar, mas mudar radicalmente de vida, com vigor e com certeza sublimada. Quando eu tive o diagnóstico, eu fui para a internet, né? A gente faz isso, a gente procura o professor Google também. E lá estava lá as dietas para eliminar o açúcar que alimentava o tumor, e eu adoro brigadeiro. Mas foi uma coisa assim, podia colocar o que fosse ali de açúcar, não, é porque às vezes a gente sofre vendo docinho e não poder comer. Então, a gente tem que ter essa mudança, tem que ser rápido. E aí entra o conhecimento espírita. Vai nos auxiliar a transformar essa carga de culpa incrustada no perispírito e nos possibilitar serenidade diante dos desafios. E isso vai influenciar, assim como passa a fisioterapia, vai influenciar onde? Na imunidade, o sistema imunológico, os reflexos dos sentimentos, dos pensamentos negativos vão se transformar em ondas mentais que não vão mais tumultuar as nossas funções orgânicas. Olha o que o Emmanuel diz em Fonte Viva, o mentor de Chico. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca e dos poros te possa restaurar integralmente. Confia apenas na pílula. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Remédios não curam doenças da alma. Qualquer medida inicial no movimento de cura da cura real deve começar na conduta mental. Lembrem, ele é o nosso diretor, o espírito. Exteriorizando-se na ação moral, fala-se agora da cura interior. Então, diante disso, o candidato à cura tem que reavaliar, tem que ser rápido a sua postura, pois o câncer só pode ser terminado com uma postura radical, absolutamente contrária à vida que estava levando. Como está o meu pensamento? As minhas atitudes, os meus hábitos, as minhas palavras, a minha sintonia está no bem ou no mal?
Estou gerando saúde ou doença? Então, mudanças de atitudes. Ciência de que um estado de vida pode ser mudado. Confiança de que é possível sublimar o problema e diminuí-lo ao ponto de não lhe conferir o status que merece. Porque tem gente que a gente atende que é depressiva e fala assim, eu sou, não, você não é, você está, é uma fase, vai passar. Eis a chave que o portador deve abrir as portas da cura. Já contei para vocês que quando eu estava fazendo a radioterapia, o Vancel, cantor, que virá no que vem em março, já vou avisando, março ele estará aqui na segunda quinzena depois lá da conferência, que acontece em Curitiba. Ele foi uma apresentação em Cornélio, e aí eu marquei o horário sempre da rádio para o último horário, até porque não é fácil ficar naquele ambiente, né? E aí você fica aguardando a vez. Aí a gente voltou correndo para pegar para poder fazer a radioterapia. Entrei correndo no elevador, um médico entrou comigo. Eu apertei lá na rádio, radioterapia, ele perguntou se eu não tinha apertado errado, o que eu ia fazer lá? Vou fazer rádio? Aí ele veio para mim e falou, você é paciente? Por quê? Eu vim inebriada com aquela música, com aquela alta vibração, que nem o doutor ali acreditou que eu estava passando por essa dificuldade. Então, aí às vezes a gente pergunta assim, mas será que os espíritos não poderiam aí ditar nem a cura do câncer? Aí Emmanuel diz, antes de qualquer consideração devemos examinar a lei das provações e a necessidade da sua execução própria. Na própria natureza da Terra, na organização de fluidos inerentes ao planeta, residem todos esses recursos. A cura tem, ela existe, uma hora ela vai ser descoberta pela ciência dos homens. Jesus curava com a simples imposição das suas mãos divinas. Então, o plano espiritual não pode quebrar o ritmo do esforço. Seria muito fácil, né? A gente fazer uma sessão mediúnica, vinha lá as receitinhas, e não estava bonito no pedacinho aprendizado, né? E você tem que se debruçar para descobrir os medicamentos, enfim, as terapias. Além disso, a doença incurável traz consigo benefícios, que seria das criaturas terrestres, sem as moléstias que apodrecem a vaidade, até onde poderia o orgulho, o personalismo do espírito humano? Observemos as dádivas de Deus no terreno das grandes descobertas, mobilizando para a guerra de extermínio, e contemplamos com simpatia os hospitais isolados e escuros, onde muitas vezes é lá que a alma humana se recolhe para meditar. Quantas pessoas que têm IQM ou têm uma doença grave e voltam melhores, se engajam até num trabalho voluntário, a um aprendizado. Podem os espíritos amigos atuar sobre a flora microbiana nas moléstias incuráveis, atenuando os sofrimentos da criatura? E a gente vai ver, Chico era para ter desencarnado antes, paizinho Hugo aqui de Cambé, Dona Ivone do Amaral Pereira, o próprio Divaldo Franco. Então tiveram mérito e moratória para permanecer um tempo mais. O que Emmanuel vai responder aqui? As entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis. Aí eu lembro da minha sogra, que veio para cá e ninguém sabia que ela estava com câncer terminal, fígado, e fígado você sabe, a pessoa tem que tomar até morfina. O meu marido era passista na fluidoterapia. Ele falou assim, a minha mãe não vai sentir dor. Eu concordo, né? Mas sabe aquela fé que fica meio vacila, porque você lê e ouve tanto relato? Ela tomou só de pirona. Então, desencarnou nas nossas mãos, inclusive fazendo a prece para o espírito que está em desenlace, porque é difícil. E na noite que ela ficou bem ruim, já tinham dado alta para ela, a irmã dele estava aqui, falou, venham porque a minha mãe não está bem, era alta madrugada. Falou, pega o evangelho que ela vai desencarnar. Eu só obedeço. Vocês viram como é que o casamento dá certo com 31 anos, eu só obedeço. Aí ele falou, leia a prece, eu titubeei. Eu falei, vai que eu leio e não é o desenlace. Ele falou, leia. Acho que não era ninguém. Eu li, aí ele viu a avó dele e falou, mãe, dá a mão para a avó. E ela fez assim, baixou a mão e desencarnou igual uma ave. Foi com a mãe dela, com a avó dele.
A minha cunhada, não, o espírito estava em desespero, estava ali acalmando ela. Então, olha a diferença do conhecimento espírita, a gente sabe que mãe é mãe e não é fácil na hora derradeira, né? Então, pode sim diminuir a intensidade, bem como afastar. Emmanuel diz sim, pode haver a cura, se esse benefício puder ser levado a efeito no quadro das provas individuais, sobre os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior. Geralmente é uma reunião para saber se o indivíduo fica ou não. E volta à leitura que ela fez lá da coletânea de preces no último capítulo 28. Prece pelos doentes. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou brandassem em certos casos, não teria posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso, sim, procurar esses meios e aplicá-los. E lá no item 77, no prefácio, diz o seguinte: a par da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica, e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Aí manda ler outro capítulo, que é o 26, notícias sobre a mediunidade curadora. Então, para finalizar, não dá para encerrar o assunto, ele é vasto, né? Quando Jesus esteve por aqui, ele curou vários enfermos com doenças físicas e espirituais, e os curava sem a medicina, sem química e sem remédio, apenas com a sua energia. Lógico, o espírito puro, energia, ele fazia tudo isso. Então, busquemos também, num caso, um familiar ou nosso mesmo, a fluidoterapia espírita, o Manolo. Esses recursos estão aqui à nossa disposição, para que, como foi dito aqui na hora da prece, na abertura, se tivermos que passar, e as provações estão aí na hora da transição, não são só as enfermidades, que a gente passe os desafios existenciais com serenidade, com paz e com resignação, como nos pede o Evangelho. Muito obrigada pela atenção, gente.